Olá a todos, muito boa tarde. O meu nome é Maria Clara, eu sou Project Manager e Product Owner de projetos de inteligência artificial na NOS e estou aqui com o meu colega Nuno Correia, Direção de Operações na equipa de Emende e projetos e transformação. Isso aqui acho que disse bem. Pronto, e hoje vimos aqui falar-vos um bocadinho desta jornada de aprendizagem da inteligência artificial generativa numa empresa como a NOS. Para vos falarmos disto, vamos começar por uma breve contextualização, ou seja, como é que a NOS já trabalha atualmente com projetos de Advanced Analytics e de inteligência artificial tradicional, vou chamar assim. Depois, o que é que fizemos e como é que acolhemos a inteligência artificial generativa quando ela chegou à nossa organização. Depois seguimos para vos mostrar exemplos concretos daquilo que fizemos, tanto de um lado mais business como de um lado mais técnico, e para terminar, levantar um bocadinho o véu sobre aquilo que estamos a pensar para os próximos meses, para este futuro próximo. Começando aqui com o starting point, achamos que é importante darmos esta contextualização. A NOS já tinha um centro de excelência de Advanced Analytics a funcionar, a entregar use cases de uma forma escalável e transversal a toda a organização, com base em Advanced Analytics e inteligência artificial. Esta entrega de valor constante só é possível porque nós dividimos o nosso COE nestas duas streams, que são paralelas e interdependentes. Esta primeira stream é uma stream de capacitação, de enablement, onde nós tratamos de garantir que a segunda stream, que é a stream de execução, tem tudo o que precisa para entregar valor e para trabalhar nos nossos use cases. Temos aqui blocos como bloco de talento, bloco de recursos, ou seja, garantir que a tecnologia que nós queremos utilizar está disponível, está acessível, e depois no lado de execução, como o nome explica de uma forma muito óbvia, é onde nós executamos estes use cases. Para isso, temos diversas equipas que funcionam com metodologia Agile e vão desenvolvendo estes use cases com entregas em produção, muitos deles já com resultados surpreendentes. Por isso, isto fez com que, quando a inteligência artificial generativa chegou a nós achamos, ok, nós estamos prontos para agarrar neste desafio, pelo menos na forma como nos organizamos. E isto para nós foi especialmente importante, não só porque estamos habituados a entregar valor com a inteligência artificial tradicional e Advanced Analytics, mas também pelo valor diferenciador que a GenAI traz, que muitos de vocês hoje percebem isso mesmo, e também por ser um impacto muito antecipado, em especial no setor das telecomunicações, que, como espero que saibam, é onde a nós também se insere. Quando a GenAI chegou, então, o que é que nós fizemos? Nuno, exatamente. Explicar. Como é que nós nos organizamos? Bom, tiramos proveito dessa estrutura, que a Maria Clara acabou de descrever, e partimos, mantivemos essa lógica de olhar para uma estrutura de o que é que nós temos que fazer para conseguir dar ferramentas à empresa, o que é que temos que analisar, como é que temos que construir, como é que temos que, em última análise, dar um output que seja reutilizável e permanentemente reutilizável. Essencialmente debaixo daquelas três grandes componentes, nunca esquecendo a componente financeira, porque é relevante. Ainda, não sei se o João de Ferreira está aqui ou não, mas ele ainda paga uma parte das faturas. Não todas, mas já está, mas ainda paga uma parte. E em paralelo, fomos, por identificação, essencialmente através de dois grandes vetores. Um vetor de risco associado, tentar ter o menor tipo de impacto, ou a menor dimensão de impacto, seja reputacional, seja de gestão de informação, que havia uma quantidade enorme de coisas que nós não conhecíamos, e este era o grande objetivo aqui, era, acima de tudo, perceber o que é que temos diante de nós, como é que vamos tirar proveito disto. E, portanto, nesta componente de discussão, fomos à procura de use cases que nos faziam sentido, pelo valor que poderiam trazer no imediato e tendo este risco relativamente controlado. Aqui, dando um exemplo, e podes passar à próxima, e eu vou começar por baixo. O legal é muito óbvio, havia aqui uma necessidade muito clara de ter respostas rápidas. É um use case que vai continuar a crescer. A primeira abordagem foi uma abordagem simplista de agarrar no Código Civil, agarrar no Código de Trabalho e ter um bot a conseguir responder sobre aquele conteúdo. O Speech Analytics já foi um bocadinho mais evoluído, foi conseguir agarrar naquilo que são gravações efetivas de chamadas de clientes nossos, do nosso contact center, conseguir a partir dessas chamadas fazer transcrições e retirar insights. E insights, entenda-se, conseguir fazer classificações. Bom, primeiro o próprio desafio de conseguir retirar da voz e da confusão que às vezes são as nossas chamadas telefónicas, com dois intervenientes, retirar qualquer coisa de concreto desse conteúdo, que é uma transcrição. E sobre essa transcrição, retirar um sentimento, a lógica daquilo que é uma avaliação do que o cliente sentiu, como é que ele entrou na chamada, como é que ele saiu, a classificação daquilo que ele reportou,
e uma sumarização desse conteúdo. E o Virtual Assistant, que é, de facto, onde trabalhamos muito e continuamos a trabalhar. Temos aqui um exemplo que a Maria Clara vai entrar em mais detalhe. Pronto, então, como o Nuno disse, nós agora vamos mostrar-vos um bocadinho aquilo que fizemos, nomeadamente aqui no Virtual Assistant. Começar por dizer que o nosso grande objetivo nestes projetos e a começar estas explorações era reduzir a incerteza tecnológica. Esta tecnologia é nova, ainda existe muita incerteza tecnológica, mas nós queríamos que a nossa diminuísse. Então, para fazer isso, começamos uma série de explorações de conceitos que nos pareciam interessantes e que potencialmente viriam a trazer valor no futuro para a nossa organização. Nós, no foco do Virtual Assistant, acabamos por explorar mais o conceito de chatbot, que no fundo é um motor respondente que usa como base um LLM para dar resposta a perguntas de um utilizador. Começamos aqui pelo chatbot 1, que é um chatbot que responde a perguntas de cliente sobre produtos e serviços da nós, mas de uma forma genérica, ou seja, ele só utiliza informação pública e consegue falar-vos sobre produtos e serviços da nós. Este chatbot ele está live, está disponível para cliente desde setembro no Fórum Nós. Depois disso, vimos, ok, isto é interessante, mas se nós conseguirmos acrescentar aqui uma camada de dados de cliente, pessoais, transacionais, isto fica muito mais interessante. E foi para aí que seguimos a nossa exploração, com o que nós estamos a chamar de chatbot 2, que no fundo é igual ao chatbot 1, mas utiliza a informação especificamente do cliente. Isto nós usamos uma ferramenta muito gira chamada Function Calling, que o Nuno também vai explicar um bocadinho à frente, e que nos permite responder a perguntas de um determinado cliente, como por exemplo, porque é que eu paguei mais este mês? E nós vamos perceber porque é que existe aquela diferença e conseguimos perceber que é por fez chamadas internacionais. Um exemplo. Depois, ainda na lógica de chatbot, mas com um cliente final diferente, são os nossos assistentes e não o nosso cliente da nós, que no fundo é um chatbot que responde a perguntas dos assistentes que o poderiam utilizar durante uma resolução com o cliente. Ou seja, utiliza informação privada da nós, mas é informação de negócio, no fundo, que ajuda os assistentes a resolver o problema do cliente. Além de mostrar-vos aqui o scope das explorações, acho que também é interessante mostrar-vos aqui, no fundo, o tempo que demoramos a fazer isto e quase o nosso roadmap, porque, como vocês muito bem sabem, estas tecnologias evoluem de uma forma até um bocado assustadora. Nós, durante estes scoutings e desde que começamos a trabalhar com estas tecnologias, uma semana sai uma notícia e nós a dizer, então temos que experimentar dessa forma. Então, esta questão de sermos rápidos e sermos ágeis foi realmente fundamental e achamos que vai continuar a ser. Nós, a partir do momento em que lançamos este tal GenAI COE de Advanced Analytics, como o Nuno apresentou, passado 2 meses já estávamos a trabalhar com o OpenAI na Microsoft Azure e passado 3 meses de começarmos a trabalhar com o OpenAI já tínhamos um entregável live a responder a perguntas de clientes. Depois desse entregável começaram-se a seguir outras explorações com use cases distintos para, lá está, começarmos a aprender sobre coisas diferentes e o roadmap que temos agora para a frente é tão ou mais ambicioso que este aqui. O que agora vos queríamos mostrar era o nosso chatbot 1 a funcionar. Relembro que vocês podem utilizá-lo no Fórum Nós à vontade. Ele desde setembro responde mais ou menos a 150 perguntas de clientes por dia, com muito pouca manutenção da nossa parte, acho que importa dizer. Ele responde a perguntas variadas, porque ele utiliza como informação o Fórum Nós, que já era um fórum de ajuda para cliente. Ou seja, ele, com pouco esforço, no fundo, já tem aqui muita informação e já consegue responder a uma quantidade de perguntas que são bastante distintas entre si. Vimos que um cliente pode perguntar como é que faz a portabilidade, tem uma resposta, tem um link com mais informação, pode avaliar a resposta com um like ou dislike. Também pode perguntar como é que pode reagendar uma visita técnica e, no fundo, ter uma conversa muito natural com um chatbot, ao invés de ter que pesquisar um artigo específico. Aqui, por exemplo, vemos que o cliente tem um erro na televisão, mas não sabe bem explicar qual. O nosso chatbot pede para descrever com mais detalhe, porque não está a conseguir encontrar a resposta certa. Quando o cliente diz o código do erro, ele consegue responder, ok, a partir é isto, se fizeres isto, vais ver que vai resolver. E o cliente gostou muito desta resposta. E como é que nós chegamos aqui? Naquele período de tempo, e este é um ponto relevante. E tendo em conta que quanto melhor, e este é um takeaway muito importante desta demo, quanto melhor é a documentação que está por detrás, mais fácil é conseguir chegar àquele resultado que ali está. Bom, começámos com um desenho muito simplista, na verdade, é mesmo um esboço,
e fomos incrementando e estruturando as coisas, sempre com aquele intuito que eu vos estava a dizer há pouco. Tudo aquilo que estamos a fazer para descobrir, mas estamos a fazer para descobrir e para poder vir a reutilizar, perceber como reutilizar e como disponibilizar no contexto da empresa. E, portanto, o primeiro layer de todos, pelo contexto daquilo que é o fórum.nos.pt, podem testar, foi todas estas lógicas do RAG que temos em cima da mesa. Ali tentar afunilar completamente o conhecimento ao conteúdo que o Fórum Nós disponibiliza. Este foi o primeiro grande desafio. Depois impedir que ele saia desse funil, que ele de vez em quando tenta sair, e conseguir garantir que ele se mantém dentro do contexto que nós queremos. Na altura que fizemos isto, havia ainda uma grande dificuldade em ter recursos neste caso concreto, da Azure OpenAI, é aqui uma referência explícita e que faz sentido fazer pela qualidade do tipo de resposta que recebemos, não só dos produtos, como também das pessoas que nos foram acompanhando. Este é um ponto também que contribuiu muito para este sucesso. Ainda assim, os GPUs não eram suficientes e, portanto, tivemos que montar aqui algumas coisas de forma a conseguir estabilizar um bocadinho a resposta e conseguir ter uma resposta um bocadinho mais próxima daquilo que é o requisito mínimo de um contexto produtivo. E aqui, dando aqui um salto muito rápido, fizemos-lo acima de tudo por este contexto de um service layer e conseguirmos ter aqui uma estrutura que nos permitisse fazer balanceamento, estabilizar tempos de resposta e conseguir ter algo permanentemente a responder. Multimodal foi coisa que nunca perdemos de vista. Multimodal, lembrem-se, é sempre a loja, não é multimodelo, multimodal. Voz, estamos a falar de voz, estamos a falar de imagens, estamos a falar potencialmente lá à frente, provavelmente, de vídeos, and so on. E depois, obviamente, a vetorização absolutamente crítica para o RAG que estávamos a discutir. Há aqui um ponto muito importante. Não queremos largar este conceito de multi-cloud. Não queremos, até porque, ao fazermos isso, acabamos por ficar agarrados numa estrutura de locked-in a um fornecedor. Não é esse o objetivo. Acho que todos eles têm soluções muito válidas, umas mais para uma coisa, é mais para a esquerda, é mais para a direita, mas é essencialmente esta a estratégia. Multi-cloud, no sentido de conseguirmos garantir que temos o best of breed sempre que necessitarmos. E de forma estruturada. Obviamente, e aqui o grande desafio é conseguirmos nisto tudo transportar isto para o nosso modelo operativo e conseguir garantir que o fazemos corretamente e que conseguimos reproduzir da forma correta. Passando aqui por, essencialmente, 4 grandes blocos que nós achámos que faziam sentido trazer para aqui. Há mais. Este é um exemplo, pela relevância deles no trabalho que foi desenvolvido. Tudo isto é cloud, mais uma vez, multi-cloud, contexto. Hoje, e neste contexto, fórum.nos.pt é uma estrutura integralmente Azure. Aquilo que estamos a fazer agora e os próximos passos já vão ser multi-cloud, já vamos ter componentes em GCP, vamos ter componentes em Azure, e este caminho é para continuar a ser seguido e a ser explorado e a perceber se de facto faz sentido, e se não fizer, porque lembrem-se, aqui o que nós estamos acima de tudo a fazer é perceber como fazer. Okay? Absolutamente crítico neste contexto da cloud para o tema da velocidade, da capacidade de experimentação, de conseguirmos ter as coisas o mais depressa possível disponíveis. Okay? E aqui um detalhe concreto no function calling, e aqui um bocadinho naquele contexto que estávamos a discutir há pouco, que a Maria Clara apresentou do Chatbot 2. Aqui fizemos uma experimentação naquele Chatbot 2, já num contexto de ter uma estrutura autenticada e autorizada, de forma a permitir que o LLM tome uma decisão de qual é que é a função que tem que... Função, entenda-se, API, que tem que ser invocada e em contexto é que ela pode ser invocada. E conseguimos ter resultados bastante interessantes a ponto de conseguirmos ter respostas... De verdade, tiramos proveito, e este é um ponto muito relevante nesta estruturação, tiramos proveito da lógica e de todo o trabalho que tem vindo a ser feito na nós, de estruturar uma arquitetura service-oriented, onde tínhamos APIs para conseguir ter este tipo de respostas. APIs e serviços que estão por trás a garantir que essa informação está disponível. E aqui, concretamente, o Function Calling foi particularmente interessante das várias iterações que tivemos, no sentido de colocar o modelo a tomar uma decisão sobre qual a API mais apropriada para conseguir dar resposta a este contexto. Okay? E este é o ponto, não é? Experimentação, bati com as trombas na parede, anda para trás, volta a fazer, qual é que é o resultado, é melhor do que o anterior, bora, vamos experimentar por aqui. Sim, e no fundo é um bocado isso mesmo que nós vimos mostrar.
Nós começamos estas explorações com estas duas primeiras fases, Test Early, Fail Fast, e depois, passado umas semanas, acrescentamos aqui a terceira, que é, nós percebemos que para aprendermos a trabalhar com estas tecnologias, teríamos mesmo era que começar a executar, e para nós, nestes casos, em tecnologias com tanta incerteza, a execução vem primeiro e só depois a estratégia, que assim permite-nos ter uma estratégia realmente informada e realmente conseguirmos identificar o valor. Agora, para vos falar um bocadinho dos próximos passos, lá está, são bastante desafiantes, como toda a gente percebe que trabalha com estas tecnologias. Nós acabamos por ver muito valor aqui na stream do assistente virtual, por isso queremos continuar a apostar na mesma, com um objetivo muito claro de melhorar o nosso apoio ao cliente. Nós vamos nos focar aqui no NPS, na nossa eficiência, ou seja, o tempo que demoramos a responder, a qualidade das respostas, as pessoas e os recursos que utilizamos para responder aos clientes, e para isso estamos agora com um projeto muito transversal, com um roadmap muito ambicioso em curso, onde achamos que vamos conseguir isso mesmo. Ou seja, o nosso objetivo é mesmo entregar aqui, pôr mais coisas em live, pôr mais coisas nas mãos dos clientes. Além disso, não menos importante, queremos manter estas explorações a correr, porque achamos que é mesmo aí onde nós vamos identificar outros use cases que também possam ter muito valor para o negócio. Aí dentro vamos ter explorações, se calhar, puramente tecnológicas, como é o caso do nosso Lab Gen AI, que no fundo é tentarmos estar a par daquilo que está a acontecer no mundo da tecnologia e fazermos experimentações, às vezes até usar o nosso chatbot como cobaia, mas por uma boa causa, e depois ver outros use cases até noutras equipas em toda a nós, como é o caso do legal, como o Nuno disse, o caso do B2B, operações e outras que possam surgir. Isto obviamente vem com muitos desafios e o Nuno, para terminar, vai falar-vos de um que até já foi falado aqui hoje também. Quais são os desafios que temos aqui em cima da mesa? Bom, na verdade, isto é um bocadinho a súmula das sessões todas que tivemos. Lembrem-se das frutas do Jorge Graça de manhã. Isto está em todo o lado, como o Torrão também fez referência. Portanto, aquilo que a gente quer garantir é que, de facto, vai estar em todo o lado, com saladas de fruta, sem tomates lá dentro. Eu diria que este é o ponto principal. Vai ser por aqui os nossos próximos tempos de trabalho. Vai estar muito focado em perceber: estamos de facto a responder bem, estamos a vetorizar bem, estamos a utilizar bem esses vetores. Que outras estratégias é que podemos utilizar? Como é que vamos comparar? E ter isto em permanência, não só do ponto de vista de qualidade, como também, passa um gajo das operações, disponibilidade, isto tem que estar pronto, tem que estar ali com o máximo de qualidade possível. Okay? Portanto, os próximos tempos vão ser essencialmente focados nesta componente. E correndo o risco de me estar a repetir, porque é o principal, eu arriscava, mas é o principal takeaway deste Cloud Summit, diria eu. E pronto, e é isto. Muito obrigada.